para gravar. Pronto. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja bem com vocês. Hoje eu vou finalizar essa parte de meios de contraste. Tá? Vou finalizar com o contraste dentro da ressonância magnética, qual a aplicabilidade dele, qual a função dele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto de ressonância magnética, né? E o meio de contraste que é utilizado na ressonância magnética. Antes de iniciar o conteúdo, semana que vem a gente inicia a disciplina nova, tá? Para a gente finalizar, eu acho que só falta essa disciplina para vocês finalizar. E aí, essa disciplina, elas são duas disciplinas em uma, certo? Densitometria óssea e raio-x pediátrico, tá? Radiologia pediátrica. São duas especialidades em uma disciplina. Então, como é que a gente vai fazer a dinâmica desse conteúdo? As aulas que eu for dar pelo Zoom para vocês, eu darei aula de densitometria óssea. E as aulas que eu der para vocês presencial vai ser de radiologia pediátrica. Até porque radiologia pediátrica tem posicionamento. E aí eu vou falar um pouco sobre alguns posicionamentos. Inclusive, na próxima aula, eu acredito que seja presencial, tudo indica que na próxima aula nós estaremos presencial, e aí eu vou precisar que uma de vocês, porque eu não tenho essa bonequinha. Alguém de vocês tem alguma boneca? Aquelas bonecas de pano, aquelas bonequinhas grandes, de pano. Daniel tem uma boneca enorme que ele fica treinando posicionamento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, colega. Boa tarde. É muito grande essa boneca ou é mais ou menos essa boneca? Será que é muito grande? É meio grande ela. Depois eu tiro uma... Tá. Depois eu tiro uma foto. Ela é do tamanho mais ou menos de uma criança pequena? É o tamanho de uma pessoa de uma criança de 7 anos, por aí. 7? É grande demais. É. Mas depois eu tiro uma foto para mim ver, porque a gente vai precisar de uma bonequinha para a gente poder fazer a simulação, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns posicionamentos especiais dentro da radiologia pediátrica. Lembrando, a radiologia pediátrica ela é espetacular, mas existem algumas peculiaridades dentro da radiologia pediátrica que vocês precisam entender. A questão de paciência, a questão de posicionamentos que variam muito o distanciamento. A distância foco-filme para um paciente pediátrico, ele varia muito de um paciente para outro. Inclusive, eu tenho algumas videoaulas minhas do curso que eu dou de raio-x pediátrico, que aí eu vou disponibilizar para vocês assistirem, para vocês verem os posicionamentos. Inclusive, lá eu falo sobre posicionamento, falo sobre proteção radiológica, nesses vídeos, né? Eu dou a aula de introdução a raio-x pediátrico, mas essa aula de raio-x pediátrico eu quero fazer com vocês 100% prática. Até porque vocês precisam aprender a fazer alguns posicionamentos especiais dentro da radiologia pediátrica. Então, semana que vem, nós iniciaremos exatamente esse conteúdo de raio-x pediátrico presencial, né? Eu estarei presencial aí com vocês. E na outra semana que vem, nós estaremos online, e nessa aula online a gente inicia a disciplina de densitometria óssea. Então, a gente vai intercalar essas duas disciplinas. E hoje eu vou finalizar agora com vocês. Tá? O conteúdo é pequeno, porque tem pouca coisinha mesmo, são informações dentro da ressonância magnética, aplicabilidade desse contraste na ressonância magnética.
E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Já o Felipe está entrando. Deixa eu colocar aqui para vocês o slide. Deixa eu abrir aqui, que esse meu computador está lento para dedéu. Bom, vocês estão vendo aí? Já apareceu para vocês? Já sim. Pronto. Apareceu. Então vamos lá. Meios de contraste dentro da ressonância magnética. Lembrando, nós temos meios de contraste no raio-x, tomografia, ressonância magnética. A grande maioria dos contrastes que são utilizados no raio-x, a grande maioria deles são utilizados também na tomografia computadorizada, por ser uma máquina que utiliza a imagem de raio-x. Então, é praticamente as mesmas, aquelas que a gente falou semana passada, são praticamente as mesmas que se utilizam dentro da tomografia computadorizada. Ressonância magnética, já existe outro tipo de contraste. Esse contraste ele tem que interagir com as ondas eletromagnéticas da ressonância magnética para que a imagem ela fique boa. Ô, André, a Amélia está dizendo que não está conseguindo entrar na aula, não. Peça para ela sair do aplicativo e entrar de novo. Tá bom. Peça para ela Pode sair. continuar na aula. Pronto. Peça para ela sair e entrar de novo. Sair e entrar de novo. Talvez seja a conexão da internet dela. E se ela não conseguir assistir, eu estou gravando e vou mandar para vocês o link para vocês assistirem. Reassistirem, né, se quiserem assistir novamente. Então, por isso que é importantíssimo o conhecimento da ressonância magnética, da aplicabilidade dela, do contraste, a aplicabilidade do contraste, porque é muito comum a gente fazer exames com contraste. Assim, tem lugares que não fazem, né? Mas esses hospitais mais elevados, né, que têm uma aquisição melhor e oferece um melhor serviço à população, eles têm aí o contraste como um meio de diagnóstico, de ajuda no diagnóstico por imagem. Então, o meio de contraste na ressonância magnética, os mecanismos, os meios de contraste das imagens, são completamente diferentes do que são utilizados na radiologia convencional. Na ressonância, a substância ela é paramagnética, ou seja, ela existe uma interação magnética, ela consegue interagir com a onda eletromagnética, certo? Que existe dentro da máquina, certo? No campo, exatamente na sala de ressonância magnética. Então, esse tipo de contraste, pessoas que são alérgicas a esse tipo de contraste, então, não vai conseguir fazer, não vai ter condições de fazer. Pessoas que têm tatuagens, essas coisas, e principalmente as tatuagens mais antigas, que nelas tem uma concentração muito grande de chumbo, não vão conseguir fazer determinados tipos de exame por muito tempo dentro da sala, porque pode ser que a interação da ionização magnética, né, da parte magnética, do campo magnético, ele venha interagir com o chumbo, né, que existe aí nas tatuagens. Então, não é muito indicado. Profissionais, trabalhar nessa área, consegue trabalhar tranquilamente, não tem problema não. Agora sim, não vai conseguir ficar muito tempo dentro da sala. Por quê? Porque a radiação, perdão, porque o campo magnético pode chegar a interagir com o chumbo, a concentração de chumbo que existe na tatuagem, e aí pode chegar, né, a interferir
e a não permitir que o técnico fique muito tempo dentro da sala. Eu falo isso dentro da sala. Fora da sala não vai ter ionização, porque o campo magnético ele é totalmente blindado pelas paredes, né? Não vai existir interação do campo magnético com o técnico, porque o técnico fica por trás dessa parede, e aí não tem nenhum problema. Agora, se o técnico ele tiver que entrar dentro do campo magnético e ficar muito tempo lá na sala, posicionar o paciente e outras coisas, isso daí possa ser que seja um ponto negativo para o técnico ou conseguir trabalhar com essa máquina, né? É complicado. Mas dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar tranquilamente. Vocês que estão entrando agora, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Vocês que estão entrando agora? Acho que quem entrou foi Laura, foi? E aí, pessoal? Ixi, o negócio ficou Meu tá Não, ok. faz tempo que eu já tinha entrado, André, desde o começo. Ah, então não foi você, não, Laura. Eu acho que foi 2 pessoas que entrou agora, eu não sei. Não sei se foi a Amélia. Tá me ouvindo, Amélia? Eu acho que a conexão dela tá ruim. Enfim, vamos continuar. Caso ela não consiga, aí vocês mandam lá no grupo. O professor vai postar para você o link para você assistir. Tá, então vamos lá. Na ressonância magnética, a substância ela é paramagnética, ela altera o campo magnético local, reduzindo os tempos de relaxação. Esse tempo de relaxação é exatamente o tempo em que os núcleos, né, do nosso corpo, eles relaxam, eles têm um tempo de relaxação. Esse tempo de relaxação, que o campo magnético interage com as moléculas do nosso corpo, transforma e mostra a imagem que nós temos hoje na ressonância magnética. Então, o que ele faz, esse contraste? Ele diminui esse tempo de relaxação, tanto longitudinalmente, que ele pode ficar em pé, como ele pode ficar lateralizado, certo? O nosso núcleo, e que são os núcleos de hidrogênio, quando eles são excitados, certo? Devido ao campo magnético. Então, o campo magnético, ele excita os núcleos de hidrogênio. Os núcleos de hidrogênio no nosso corpo, eles ficam todos desordenados, tá? Nosso corpo, ele tem núcleos de hidrogênio todo desordenado quando nós não estamos dentro de um campo magnético. Quando entramos dentro de um campo magnético, ele começa a ordenar-se, ou seja, ou eles ficam apontados para baixo, ou ficam apontados para o lado, ou ficam apontados para cima, ou para o outro lado. Aí vai depender da ordem que o campo magnético ele estiver. E aí, ou ele vai ficar ordenado para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E aí, isso quando eu estou dentro de um campo magnético. Nosso corpo, nós não sentimos, tá? Os hidrogênios, os núcleos de hidrogênios, a gente não consegue sentir, certo? A gente não consegue sentir isso, essa alteração no nosso corpo na hora que nós entramos dentro de uma sala magnética, de um campo magnético. Não é muito perceptível, mas para a realização do exame e para a demonstração da imagem, é sim. Então, se os nossos núcleos eles estiverem desordenados, não vai haver imagem. Entrou dentro do campo magnético, eles ordenam. Na hora que a gente liga a máquina, eles ordenam e eles ficam girando entre si. Os núcleos de hidrogênio, eles ficam girando entre si. Eles ficam ordenados, girando entre si. Esse girar gera uma energia. Essa energia ela é transmitida aos sensores, certo? Aos receptores. Esses receptores mandam esse sinal para o computador e quando o campo magnético ele é diminuído, esses núcleos de hidrogênios que estão orientados, ou seja, que estão retinhos, ou para um lado, ou para cima, ou para baixo, ou para o outro lado, que estão ordenados,
Quando o campo magnético ele baixa um pouco esse campo magnético, eles começam a se desordenar. Esse desordenar é girando, eles girando entre si, desordenando. E aí o que acontece? Esse período de relaxação, isso é o que nós chamamos de período de relaxação. É quando eles estão ordenados, que eles começam a relaxar e a voltar para o seu eixo normal. Esse período de relaxação, ou seja, esse tempinho em que os núcleos de hidrogênio eles vão relaxando, esse sinal é jogado para o computador e o computador forma o que nós chamamos de imagem em ressonância magnética. E aí nós vemos a imagem em ressonância magnética. A imagem ela só é vista quando os núcleos de hidrogênio eles entram em tempo de relaxação. Ou seja, eles vão relaxar a posição em que eles estavam. Eles não estavam girando entre si e não estavam ordenados. Então, ele vai girar entre si ordenados quando ele é colocado dentro do campo magnético. Quando o campo magnético ele é baixado, ou seja, a ressonância magnética, ela dá uma queda nesse campo magnético. Essa queda desse campo magnético vai fazer com que os núcleos de hidrogênio eles voltem às suas posições desordenadas. Isso eles girando ainda entre si e voltando. Esse girar e esse decaimento gera aí um sinal, gera aí uma energia. Essa energia ela é transmitida aos receptores, que são os receptores que a gente coloca em cima do paciente, na região. Esses receptores vão recepcionar essa energia, jogar essa energia ao computador, e o computador vai formar o que nós chamamos de imagem em ressonância magnética. E o que faz o contraste? Ele diminui esse tempo de relaxação, ou seja, se o tempo de relaxação normal, certo? Uma ressonância sem o contraste, seria de, digamos, seria de 1 minuto, então ele vai diminuir mais ainda, vai fazer com que esse tempo ele seja reduzido, um pouco mais reduzido, fazendo com que essa imagem seja formada mais rápido no computador. E assim sucessivamente. Então, esse decaimento vai formar o que nós chamamos de imagem em ressonância magnética. E o contraste que é utilizado na ressonância magnética é exclusivamente o gadolínio. Lembrando, isso cai em concurso público, tá? Desses contrastes, quais deles é utilizado na ressonância magnética? Aí coloca iodo, bário, gadolínio. Qual dos três? O gadolínio. O gadolínio ele é exclusivamente da ressonância magnética. Então, só o gadolínio, certo? Então, a gente utiliza as dosagens são variadas, de paciente para paciente, de estrutura para estrutura, de órgão para órgão. Então, a gente vai fazer uma angiografia, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Essa imagem é uma imagem de artérias, veias e artérias, certo? Pegando desde a região do pescoço até a parte do crânio. E aí, ela pega toda essa região. É a angiografia do pescoço e cabeça, certo? Então, é feito exatamente toda essa região. E aí a gente coloca o paciente na máquina, quando liga a máquina dá um tempozinho, quando ela começa a fazer o decaimento, a relaxação desse tempo, aí a imagem ela começa a ser formada, e aí a gente consegue identificar se existe ou não alguma patologia, e aí o médico vai identificar, né? Então, o gadolínio, ele é um elemento da família dos metais nobres, os conhecidos de terra rara, e constitui-se o meio de contraste mais utilizado em ressonância magnética. Então, a gente utiliza esse contraste praticamente para tudo na ressonância magnética. Então, na grande maioria das partes moles do nosso corpo, artérias, veias,
musculatura e tudo mais, a gente utiliza aí o gadolínio. Então, quais são as características comuns do gadolínio? O gadolínio ele é um metal pesado, altamente tóxico para o organismo humano. Ah, professor, mas como acha a gente? Um negócio tóxico, como é que a gente... Calma, que a gente vai chegar lá nesse contexto, tá? Para o organismo, e a sua administração como meio de contraste é possível pela agregação de substâncias que evita a fixação orgânica desses metais, ou seja, o nosso corpo, por ele ser altamente tóxico, o nosso corpo ele rejeita muito rápido o gadolínio. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, tudo que entra no nosso corpo que não é aceitável, o nosso corpo ele reage, e a reação do nosso corpo ao gadolínio é colocando ele para fora. Se não conseguir colocar ele para fora, ele vai ter outras e outras reações que a gente vai ver. Porém, algumas pessoas não têm reação tão fortes a essa substância, e aí consegue fazer o exame tranquilamente. Por isso que ele não fixa no nosso corpo. O gadolínio ele não fixa no nosso corpo. O gadolínio ele é eliminado principalmente pelas vias excretoras renais, ou seja, pelo sistema renal, pelos rins, e aí ele faz lá a filtração e a absorção do que for necessário, o que não for, ele já vai colocar logo para fora. Para vocês terem noção, uma ressonância magnética com contraste, ela é muito rápido. O som tá baixo para vocês, eu sou aqui no meu celular. O quê? Tá baixo? Os Não, outros tá bom alunos aí, aqui. se o som tá baixo... Para o mim som tá aqui. ok. Para mim tá bom. Aqui no meu também tá bom, tá Eu normal. Talvez Era o meu, seja, chegou. talvez seja ou o fone tá baixo, ou você Ou tá a usando o fone. internet. Também pode ser a internet. Também. A minha net hoje está uma benção, mas eu tô conseguindo assistir. Pronto, qualquer coisa, Amélia, eu vou gravar e vou mandar lá no grupo o link para vocês assistirem. Tá Eu certo. não mandei da outra aula porque eu esqueci de mandar. Mas eu vou mandar da aula anterior que eu não mandei e dessa aula de hoje. Viu? Foram 2 vídeos da aula anterior e essa de hoje. Para vocês dar uma revisada para fazer o seminário que eu vou passar para vocês estudarem. Então, o gadolínio ele é eliminado principalmente pelas vias excretoras renais. As substâncias de agregação ao gadolínio são chamadas de quelados. Então, os quelados, eles não são absorvidos, eles não conseguem absorver. Nosso corpo não absorve os quelados. Nosso corpo, ele excreta o mais rápido possível esse tipo de químico. E aí, por isso que o nosso corpo não aceita o contraste, esse tipo de contraste. Então, aqui nós temos 3 imagens. Tá? Uma imagem, ela apresenta meningioma, tá? É um problema de meningite, um paciente com meningite, do lado direito, paralelar do lado direito, ele tem uma meningitezinha em cima, do lado direito, certo? O hipodenso, isso daqui são 3 ponderações. A ressonância magnética, ela faz 3 ponderações, T1, T2, e ponderação, e chamado ponderação. Então, T1, T2, T3, ponderação. E aí ele faz essas 3 imagens aí, a ressonância magnética, consegue transformar essas 3 imagens. Então, quando o paciente ele coloca, quando a gente administra no paciente o contraste, a gente vê como essa terceira imagem aqui. Tá? Essa terceira imagem que vocês estão vendo aqui. Então, ele tem uma meningite paralelar, tá? Nessa região paralela ao encéfalozinho. Ele tem uma lesão, certo? Nessa região do bulbo aqui, nessa região bulbar do paciente. E aí, a imagem ela é totalmente diferente do raio-x. Você percebe que no raio-x a imagem fica branca, na ressonância magnética, em determinados tipos de estrutura, elas ficam escuras. Então, vocês veem que a terceira imagem aqui,
ela é uma imagem com a administração de contraste. Eita, falta 10 minutos. Com a administração de contraste. Essa administração... Poxa, o negócio saiu aqui, pelo amor de Deus. Então, essa administração de contraste por Gadolin, ele observa a homogênea impregnação da massa pelo meio de contraste, ou seja, a gente vê a imagem totalmente escura. E aquilo que é lesão, aquilo que é lesionado, ou que está com algum problema, ele fica embranquiçado. Vocês veem a partezinha superior, antes da calota craniana, tem a calota craniana, aí antes tem um espaçozinho, depois desse espaço tem uma linha embranquiçada, não sei se vocês estão vendo. Isso é o que nós chamamos de meningioma. É a meninge, tá? Ela com algum problema, alguma patologia. Então, essa seria a imagem ressonância. Tem outras imagens também. Aqui nós temos uma imagem no plano coronal e a outra no plano sagital. No coronal, ele divide o nosso crânio em anterior, posterior, sagital, direito e esquerdo. Então, aqui a gente vê a imagem meia clareadazinha, na outra a gente vê a imagem, a mesma imagem clareadazinha, porém a parte lá em cima bem clarinha, a parte de dentro escura. Tudo vai depender também do biotipo e da situação do paciente. Qual o tipo de patologia desse paciente? A meningite aqui bem clara aqui em cima, bem embranquiçada. Por que esse daqui ele não está preto? Porque ele está em ponderação T1. Ele está naquela primeira imagem. Na ressonância magnética, nós fazemos várias imagens. Quando vocês futuramente, não sei se vocês estudaram ressonância magnética, mas eu acredito que vocês tenham visto T1, T2, ponderação, T3, e todas essas imagens ponderadas, né? Vocês percebem que cada uma tem uma forma diferente. Para cada um, o médico quer ver um tipo de patologia diferente. No caso, de início, a gente sempre faz a T1. A T1 ela é inicial. A gente transforma T1 em T2, T3 e ponderação. E aí, precisa-se fazer a aplicação de contraste para que o paciente ele possa, para que a imagem ela possa aparecer na ressonância magnética. As indicações do uso do gadolínio são para ver tumores, possíveis metástases, processos inflamatórios ou infecciosos em qualquer região do corpo, interesse em análises vasculares, certo? Áreas de infarto, áreas de fibrose pós-operatório, que acontece muito quando o paciente ele passa por uma operação. Nos estudos funcionais de perfusão nos diversos órgãos. Então, perfusão dos diversos órgãos. Perfusão craniana, perfusão abdominal, qualquer tipo de perfusão. A dosagem ela é recomendada para grande parte dos exames de ressonância magnética, é aproximada de 1 mmol, que é milimoles, é chamado milimoles por quilograma. É a dosagem que é colocada exatamente num dosador. Esse dosador quem faz é o técnico, o enfermeiro, quer dizer, e o médico radiologista ou o médico neurologista, o médico que está acompanhando esse paciente, ele sabe exatamente, o médico especialista, né? Ele sabe exatamente a dosagem correta para cada paciente, mas, mais ou menos, é exatamente isso daí, 0,1 milimoles por quilograma. De peso, o volume ele pode gerar entre 0,2 mililitros por quilograma. Então, ele pode girar entre esses dois. 0,1 a 0,2 quilogramas, mililitros ou milimoles, que é chamado milimoles. Qual a diferença entre um e outro? É a mesma coisa. Milimoles, mililitros, basicamente a mesma coisa. Só muda a dosagem de um para outro, porque vai depender do quilo
da pessoa. Então, se a pessoa tem 50 quilos, ele vai colocar 50 vezes 0,1 ou 50 vezes 0,2 mililitros. Ele vai ser colocado essa dosagem. Pode ser 0,1 ou 0,2. Podendo ser dobrada a dosagem nos casos de estudos angiográficos por ressonância. Se vai ver angiografia, se vai ver a angiografia, que é os estudos das artérias, dependendo do lugar que for feito, se for uma angiografia das partes inferiores, é uma dose. Angiografia das partes superiores, é outra dose. E assim sucessivamente. E vai ponderar isso diante da dosagem do quilo desse paciente. Os efeitos, náusea e vômito. Por que é interessante você saber essas questões? Porque vai ser muito comum o paciente chegar lá e dizer assim, eu estou tonto, mas está muito tonto? Ah, um pouquinho, pronto. Se ele está um pouquinho, se ele está com uma ânsiazinha de vômito, tudo bem. Agora, se o paciente ele está com a náusea muito forte e vomitando muito, então isso é um efeito adverso do próprio contraste, certo? Então, ele pode ter náusea, ele pode vomitar, ele pode ter calor, dor na região, um pouco de dor na região. Tchau, colega. Pode encostar, viu, a porta. É só abrir, só girar a maçaneta, viu? Isso. Reações alérgicas, como mucosa, ou seja, coceira, né, na região, e alteração no paladar. Essa alteração no paladar ela não dura muito tempo, tá? Não é um efeito duradouro. Inclusive, esse efeito não é um efeito duradouro. Então, se esse efeito ele tem uma duração muito grande, o paciente entrou dentro da sala, saiu, foi para casa, passou 1, 2 dias com a mesma reação, então o paciente ele precisa urgentemente procurar o médico. Eles são orientados a isso, e não é normal, né? O meio de contraste, a base de gasolinhos, são eliminados em maior parte através da filtração glomerular, certo? O glomêrulo, ele é uma região no sistema renal, ele fica exatamente nas periferias dos cálices, que é essa região aqui. Eu estou olhando aqui, minha gente, eu estou na clínica sozinha. Então, nessa região periférica, aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, região periférica, certo? Do sistema renal. E aí, o que acontece lá? Acontece o que nós chamamos de filtração e absorção, secreção e excreção. São 4 processos que o glomérulo ele faz. Ele leva esse químico para lá, esse contraste para lá, que é chamado ele vai exatamente para a cápsula de Broman, que é chamado cápsula de Broman. Lá, ele entra como vocês veem aqui na imagem, ele entra pela arteríola aferente, ele entra lá na cápsula de Broman, faz o processo dentro da cápsula, joga, certo? Lá ele vai fazer o quê? Ele vai absorver os nutrientes necessários para o nosso corpo e o restante ele vai jogar exatamente no tubo que é chamado tubo de excreção. Que é chamado de tubo urinífero. É chamado de tubo urinífero. Ele vai jogar para lá e lá eles têm um processo, são 4 processos, que é filtração, como vocês estão vendo aqui embaixo. Opa! Deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Eita, pila. Deixa eu voltar aqui. Cadê que o bichinho quer voltar? Olha aí, danado. Eita. Então, aqui